não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre disponibilidades de nuvens, né, de ambientes cloud. Mas a maioria deles coloca lá que você tem uma disponibilidade do ambiente de 5 noves, por exemplo, 99,999% de tempo disponível do ambiente todo. Sabe aquela preocupação de acabou a energia, de o hardware falhou, esse tipo de coisa? Quando você está no ambiente de nuvem, isso praticamente vira nulo. Por quê? Eles garantem para você que aquele ambiente ele vai ficar disponível quase 100% do tempo. É realmente quase 100%. A 99,9% do tempo o ambiente ele vai ficar disponível. Então você não vai ter mais esse tipo de preocupação também, porque nativamente a própria plataforma te oferece esse nível de disponibilidade. E aí, além dessa disponibilidade nativa que a nuvem pode te oferecer, você, como DBA SQL, pode trabalhar também outros tipos de disponibilidade, agora voltada para o SQL Server, para garantir que o ambiente ele fique sempre disponível. Da mesma forma que você pode criar uma replicação no ambiente local, você pode criar uma replicação também em um ambiente cloud, um ambiente de nuvem. E aí você garante não somente que as máquinas vão estar funcionando ali, porque a própria cloud te garante isso, né, em contrato, como se acontecer algum problema com o ambiente ali, alguma catástrofe mesmo, ainda assim você tem uma replicação funcionando e vai manter o ambiente ali disponível a maior parte do tempo ali para o seu cliente continuar utilizando o ambiente dele de uma forma tranquila. Quando a gente fala de planejamento voltado à parte do cloud, aqui é um ponto bem interessante. Lembra que quando eu falei da parte quando você tem o banco local, o planejamento ele tinha que ser com uma antecedência muito grande, porque você dependia de, por exemplo, talvez um upgrade de hardware, e aí você tinha que ter o tempo de cotar, comprar, esperar chegar, montar, atualizar, fazer parada do ambiente para atualizar as coisas e tudo mais. Quando a gente fala de cloud, isso muda completamente. Eu tive uma situação há um tempo atrás, alguns meses atrás, onde eu saí de uma reunião na parte da manhã com um projeto novo definido. Ah, vamos precisar de uma máquina assim, de tal tanto de recurso para atender tal cliente. Isso foi de manhã. Após o almoço, a máquina já estava funcionando e a gente já estava fazendo ali as instalações do SQL, configurando o que a gente precisava. Quando a gente fala do ambiente de nuvem, isso tudo fica muito dinâmico. Ele te dá uma facilidade muito grande, você tem uma flexibilidade muito maior trabalhando no ambiente de nuvem em questão de recursos, em questão de hardware. Vou dar um outro exemplo aqui. Lembra aquele caso da Black Friday, onde um ambiente ele precisava ter um upgrade ali para você conseguir atender a necessidade da Black Friday? Acontece um caso muito interessante. Imagina que você fez um upgrade na máquina local para atender a Black Friday, só que depois do mês de novembro vai voltar de novo ao que era o normal, ou seja, vai cair 10 vezes o volume de coisas que eram feitas naquele banco. E aí você vai ficar com aquela sobra de recursos ali no seu ambiente, ou seja, você pagou e vai ficar com uma sobra muito grande. No ambiente de nuvem, você tem essa flexibilidade de aumentar e diminuir conforme você precisa. É claro que isso envolve outros fatores, como por exemplo parada do servidor, dependendo da forma como você fizer, tem uma diferença de custo, né? Porque, por exemplo, você pode reservar um recurso ali da máquina por 3 anos e porque você está reservando por 3 anos, você paga um pouco mais barato. Se você quer converter a máquina, aumentar o recurso dela ou diminuir, você pode acabar perdendo esse desconto e pagar um pouquinho a mais, mas muitas vezes acaba compensando, que você consegue subir o recurso da máquina e baixar conforme você precisa e você vai pagar, né? Lembrando sempre que na nuvem você paga aquilo que você está usando apenas, né? Então, enquanto de um lado você tem um planejamento com muita antecedência e um pouco engessado, no lado do cloud, quando você tem um banco de dados SQL em nuvem, você tem essa questão do planejamento de recursos, por exemplo, mais facilitado, mais flexibilizado, por questão dessa volatilidade que a nuvem te dá aí de crescer, diminuir máquina e por aí vai. Sem contar na agilidade de projetos, né? Se a gente definir aqui agora um modelo de máquina para subir, em 15 minutos a gente conecta aqui no portal do Azure e sobe essa máquina do jeito que a gente pediu. Então isso é fantástico porque agiliza muito o processo, agiliza muito projetos, né? Se você olhar para o ambiente local, para você criar um ambiente desse, por exemplo, a gente define hoje aqui, amanhã vai cotar, aí vai comprar,
aí vai esperar a transportadora entregar, vai levar, sei lá, 7 dias para entregar tudo que a gente pediu, depois tem que alguém montar, fazer as instalações, ou seja, já se passou aí 10, 15 dias e a gente não tem um ambiente ainda. No ambiente de cloud, isso é facilmente tratado por conta dessa flexibilidade. Um outro ponto interessante, projetos de BI. A empresa decide agora que quer fazer um projeto de BI. Ela pode, em 2 horas, já ter um ambiente pronto para começar o projeto dela de BI, quando a gente fala do ambiente de nuvem, aqui se tratando de SQL Server. Então, isso é realmente fantástico, é uma das maiores facilidades que a gente tem quando a gente fala de banco de dados, né? É você ter essa flexibilidade aí que a nuvem pode te oferecer. Não somente para banco, né? Mas a gente está focando aqui na parte de SQL Server.